Prazer mais uma vez estar com todos vocês e podemos trabalhar um pouco agora à tarde a respeito da questão como surgiu a vida, como ela teria aparecido. As perguntas que nós fazemos e como nós procuramos respondê-las são importantes. A nossa metodologia também é algo importante. O criacionismo tem sido muito criticado, como eu já mencionei ontem, pelas suas implicações religiosas. Em outras palavras, quando eu falo a respeito de um Criador, obviamente as pessoas começam a perguntar quem seria esse Criador. Agora, a questão de quem é o Criador, como eu já mencionei, não é parte da ciência. Um outro aspecto que é muito interessante é que o criacionismo tem propostas que nós podemos levar para o laboratório. Coisa essa que muitas pessoas desconhecem totalmente. Você fala, não, o criacionismo tem propostas que são propostas científicas. O pessoal fala, tá bom, vamos estudar se os textos bíblicos na verdade estão corretos. Não é essa a proposta. A proposta é irmos aos laboratórios e fazermos experiências. Uma delas que tem sido algo muito interessante, e deixe-me deixar claro um ponto que é muito importante e relevante, é o seguinte: não pensem vocês que criacionistas, evolucionistas trabalham de forma assim, tipo entrincheirados, tá? Ou seja, deixa eu ver se eu descubro alguma coisa aqui para detonar os evolucionistas. Daí os evolucionistas, deixa eu ver se eu descubro alguma coisa para detonar os criacionistas. Não, nós trabalhamos fazendo pesquisa. E as pesquisas nos levam a conclusões. Eu vou tratar de algumas delas hoje, principalmente na área da paleontologia. Mas deixe-me tratar de uma que tem sido muito interessante na área da genética. A genética tem nos ensinado de uma forma assim marcante. Eu não trabalho com a parte da genética, eu sou físico, portanto o material que eu estiver passando hoje aqui é trabalho feito por alguns amigos que são colaboradores, são criacionistas, é um posicionamento dos criacionistas de uma forma geral. Então não estou dando meu posicionamento pessoal apenas, então, estou trazendo aquilo que o pessoal tem trabalhado nisso. Mas dentro da área da genética, algo que tem sido muito interessante, que a proposta criacionista é que o código genético foi criado com um propósito. E pelo fato dele ter sido criado com um propósito, ele é um código que oferece limitações. Ou seja, rosa sempre será rosa pelo fato dela ter sido criada rosa. Ela não vai chegar a ser um cravo independente das condições ambientais, das mudanças das condições ambientais, ou do número de mutações que você quiser produzir, porque o código genético dela foi estabelecido para ser rosa. No entanto, o código genético que a rosa possui também alguns elementos que são encontrados em outras plantas, como, por exemplo, a questão da fotossíntese. Ou seja, o design original já fez com que todas essas plantas possuíssem a fotossíntese, o processo de fotossíntese. Não que isso fosse uma razão de ancestralidade, não. É uma questão de design. Porque para se provar ancestralidade, você tem que começar a mostrar as variações, as possíveis variações ou os mecanismos que levariam, por exemplo, um cravo se transformar numa rosa, ou vice-versa. Então esses são os mecanismos. Então dentro da área da genética nós temos estudado essas questões e é impressionante ver como essas limitações são reais. As pessoas acreditavam que o código genético você poderia pegar um pedaço aqui, tirar, levar para lá, fazer umas coisas assim. Inclusive hoje isso é muito trabalhado na área do splicing, como é chamado. Você pega um pedaço, muda daqui para lá e faz coisas desse jeito. Algumas coisas funcionam, mas a maior parte não funciona. E o básico geralmente não funciona. Então vamos olhar um pouquinho a respeito da questão da origem da vida, olhando do ponto de vista da biologia e da genética. Quais são as propostas trazidas pelo criacionismo? Que vida, como nós a conhecemos hoje, foi criada originalmente como? Completa e complexa. Ou seja, não haveria necessidade dela melhorar. Já foi criado da melhor forma possível. Ela foi criada com uma diversidade básica. Então, não estabelece aquela ideia de um ancestral comum, vida vindo de um único ser e depois diversificando. Não, ela já foi criada com uma diversidade básica. Ela foi criada com uma capacidade de adaptação limitada.
e ela foi criada simultaneamente, ou seja, tipos básicos foram criados simultaneamente. Então, essa é a ideia básica que nós temos. Baseado nessa ideia, nós vemos que existem duas propostas. O evolucionismo faz uma proposta de vida, uma história de milhões de anos. O criacionismo, por outro lado, faz uma história um pouco menor, questão de milhares de anos. Deixe-me apenas falar de um ponto importante. O pessoal da teoria do design inteligente, para eles a questão fator tempo é irrelevante. Se for milhões de anos, milhares de anos, para eles não interessa. O que interessa é ver que houve um design inteligente. Então, por favor, não pensem que os adeptos ou aqueles que apoiam a teoria do design inteligente, eles acham que o universo foi criado em 10, 13 mil, ou 60 mil, 1 milhão de anos. Para eles isso não é importante. O importante é procurar por sinais de inteligência em tudo que foi criado. Okay? Então nós temos as duas questões históricas. Quando nós olhamos as duas propostas, nós vemos que as duas propostas, tanto o evolucionismo quanto o criacionismo, o elemento crer é um elemento muito importante. Vejam só, Dr. Francis Crick, que foi um dos descobridores da helicoidal do DNA, ele juntamente com Watson, disse o seguinte: um homem sincero, armado com todo o conhecimento que dispomos agora, só poderia afirmar que, num certo sentido, a origem da vida, olha o que ele diz, parece no momento ser quase um milagre. Tantas são as condições que teriam de ser satisfeitas para fazê-la existir. Para aqueles que acham que vida simplesmente surgiu, a ciência sabe da dificuldade em provar esse ponto. Um outro, Dr. George Wald, professor da Universidade de Harvard por muitos anos, recebeu também um prêmio Nobel por ter descoberto como funciona o olho humano, disse o seguinte: basta contemplar a magnitude desta tarefa para admitir que a geração de um organismo vivo é impossível. Todavia, aqui estamos nós, como resultado, creio eu, posicionamento dele, da geração espontânea. A ideia razoável, segundo ele, era crer na geração espontânea. A única outra alternativa seria crer no ato único primário da criação sobrenatural. Não há uma terceira posição. Ou foi criado ou gerado espontaneamente. Só essas duas possibilidades. É muito interessante porque, de uma forma geral, dentro da ciência, muitos cientistas veem o criacionismo como a posição lógica. Veja um exemplo. Dr. Kirkwood, ele escreveu um livro chamado Implications of Evolution, foi publicado na década de 60. Ele dizia o seguinte: a teoria geral da evolução é a teoria que propõe que todas as formas de vida no mundo originaram-se de uma única forma básica, a qual é de origem inorgânica. A evidência que sustenta esta proposta não é suficientemente forte para que ela possa ser considerada mais que uma hipótese. Isso aí encontra-se na publicação escrita por esse doutor, em 1960, na página 157. É interessante porque as duas propostas são propostas muito relevantes. Vejam a proposta da teoria da evolução. Tudo teria surgido de uma única forma de vida e, com o passar do tempo, produzido a diversidade. O que nós temos para estudar? A diversidade. Tanto os criacionistas quanto os evolucionistas. Mas os criacionistas dizem: essa diversidade é resultante de tipos básicos, não de um ancestral comum. Esse é um ponto muito importante. Vamos ver um pouquinho a parte da teoria da evolução. Eu quero deixar apenas esclarecer alguns pontos que têm sido já levantados pelos cientistas, apenas trazer para questionamento. Proposta que de partículas teríamos chegado a pessoas, ou seja, há uma necessidade de provar esse aumento em complexidade. É a ideia de uma geração espontânea. Em outras palavras, há necessidade de provar através de metodologia científica, não através apenas de teorias, mas de uma metodologia científica, como que matéria inorgânica teria produzido compostos orgânicos, como compostos orgânicos teriam produzido
o que é chamado de vida simples, e como vida simples teria produzido aquilo que é chamado de vida complexa. Então, há necessidade de cada um desses passos ser provado empiricamente, não apenas de se falar. Nós vamos ver alguns exemplos muito interessantes a respeito disso. Primeiro, como matéria inorgânica teria produzido compostos orgânicos? A ideia veio praticamente de um trabalho de um russo chamado Oparin. Oparin, ele fez uma ligação entre colóides e plasma celular. Colóides praticamente são matéria inorgânica, digamos assim, mais especificamente. E o plasma celular está relacionado com matéria orgânica, vida. Ele percebeu que havia uma similaridade muito grande entre os dois. Baseado nessa similaridade, ele desenvolveu a ideia de que vida teria surgido por um processo similar. Quem pegou esse trabalho e desenvolveu de uma forma que se tornou conhecida foi Stanley Miller, através do chamado modelo pré-biótico. No modelo pré-biótico, Stanley Miller fez o seguinte: ele desenvolveu um equipamento, como aquele que vocês estão vendo, e colocou ali dentro alguns elementos químicos, a saber, amônia, metano, hidrogênio molecular e vapor d'água. Produziu uma faísca elétrica por alguns dias e o resultado foi o aparecimento de aminoácidos. Aminoácidos praticamente são os bloquinhos para você formar vida. Para você ter uma ideia, todas as formas de vida conhecidas possuem 20 aminoácidos específicos. Existem muito mais do que 20 aminoácidos, mas por alguma razão muito estranha, toda forma de vida utiliza-se de 20. Agora, essa experiência de Stanley Miller foi por muito tempo considerado como a evidência de que esse teria sido o processo. Por que hoje ela não é mais considerada evidência? A resposta é simples. Quantos aminoácidos são necessários para formar vida? 20. Em todas as experiências de Stanley Miller, feitas utilizando a metodologia proposta por ele, feitas até o presente momento, dos 20, apenas 13 se formaram. Em outras palavras, se você não tem os 20, você não tem vida. Algumas pessoas falam, não, mas 13 de 20, isso é mais ou menos 65%. Você não acha que isso é bom? A minha pergunta é, quantas partes do corpo humano você precisa ter para que você funcione? Se você tirar a cabeça, por exemplo, você está tirando uma parte muito pequena do corpo humano. Isso é menos que 15%. Só que o corpo não funciona. Vamos tirar o coração. O coração, pegando em termos de massa do corpo humano, ele é menos de 3%. Tira o coração, o corpo humano não funciona. Há uma necessidade de termos todos os aminoácidos. Se um deles não estiver presente, vida não existe. Independente de ser 50%, 70%, 90%. Se fizerem uma experiência, algum outro modelo que consiga produzir dos 20, 19 e sempre vai estar faltando um, não interessa, vida não teria existido. Há necessidade de provar um sistema, uma metodologia que produza os 20 simultaneamente. Dentro dessa questão é muito interessante porque a proposta é que numa atmosfera primitiva, onde havia amônia, hidrogênio molecular, vapor d'água, metano, havia essa forma de vida, ou seja, os aminoácidos teriam aparecido. A pergunta é, existiu uma atmosfera primitiva? Essa é uma pergunta importante, porque você desenvolveu uma teoria baseada numa outra teoria, uma teoria de que havia uma atmosfera primitiva. Qual a evidência? Qual era a sua composição dessa atmosfera primitiva? Quais são as evidências? O que nos é dado é que essa atmosfera primitiva tinha aqueles elementos, inclusive tinha até a possibilidade de raios nessa atmosfera primitiva. E foram essas descargas elétricas, os raios, que produziram os chamados aminoácidos. Bom, primeiro, nós estamos desenvolvendo uma teoria em cima de uma outra teoria. A teoria de que vida teria surgido espontaneamente, ela é baseada na teoria de que houve uma atmosfera primitiva. Existem evidências de uma atmosfera primitiva? Deixa-me juntar dois pedaços interessantes. Aminoácido
para formar vida, ele tem que se recombinar formando proteínas. E as proteínas são a base, praticamente, de tudo aquilo que nós temos, que conhecemos para a vida. Então, o que nós precisaríamos ter é o seguinte: você teria os aminoácidos e eles teriam que se reagrupar, formando vida. Essa, normalmente, é a explicação que nos é dada nas escolas. O problema é que essa reação química balanceada, a tendência normal é de proteínas se desfazerem em aminoácidos, não de aminoácidos se juntarem formando proteínas. Isso daí não é normal, isso é anormal. Um outro ponto que é muito interessante, que eu mencionei a respeito daquela suposta atmosfera primitiva, que eu acho muito legal, é que aminoácidos na presença de oxigênio não se recombinam para formar proteínas. E as rochas do período pré-cambriano, todas elas, incluindo as dos oceanos, possuem óxido de ferro, o que implica que na atmosfera da Terra sempre teve oxigênio. Pergunta: por que Stanley Miller não colocou oxigênio na atmosfera primitiva dele? Porque daí a reação química não iria produzir aminoácidos. Mas nós sabemos que a atmosfera primitiva tinha oxigênio. É só olhar na geologia. A evidência está lá. Em outras palavras, como que fica essa questão desse modelo pré-biótico? Funciona? Não. Olha a conclusão que apareceu na publicação de 1983, dizendo o seguinte: resultado de uma conferência sobre a origem da vida. Uma questão ainda continua a saber a origem da informação biológica, isto é, a informação que existe nos nossos genes hoje. A formação espontânea de nucleotídeos simples ou mesmo de polinucleotídeos que deveriam ser capazes de serem replicados numa terra pré-biótica, esse tipo de experiência de Stanley Miller, devem agora ser considerados como uma situação improvável à luz dos muitos experimentos sem nenhum sucesso. Olha essa última frase que interessante. Pela primeira vez, tem sido determinado de maneira inequívoca por um grande número de cientistas que todas as teses evolucionistas que afirmam que os sistemas vivos desenvolveram-se de polinucleotídeos que se originaram espontaneamente, o quê? Não possuem nenhum embasamento empírico. Eu acho interessante porque eu li um artigo essa semana de um professor do Canadá. Ele não recebeu verba suficiente para fazer uma pesquisa sobre as implicações da teoria do design inteligente nas escolas americanas e canadenses. Ele ficou revoltado, tanto é que ele publicou um artigo dizendo que onde é que já se viu tentar comparar uma teoria do design inteligente com um fato que é a evolução. Fato? Não possui ainda um embasamento empírico para provar isso. Não é um fato, é uma teoria. Não pode ser tratado como fato, mas normalmente nos é passado como se fosse um fato. Acho interessante, Dr. Wildersmith, ele já é falecido, um homem com 3 doutorados, com 3 PhDs, vasto conhecimento. Essa frase que eu peguei de um dos seus livros foi antes dele ter se tornado um criacionista. Olha que interessante o que ele dizia: não temos no momento nenhuma outra alternativa puramente científica que postule uma base científica puramente materialista para a biogênese e a biologia. O criacionismo, por ser religioso, essa era a interpretação dele na época, tem pouca utilidade para o pensamento naturalista atual. Não passa de um assunto irrelevante, digno apenas do ridículo. Os cientistas cuja educação é darwiniana, e portanto naturalistas, não têm por essa razão qualquer alternativa para o darwinismo. A última frase diz assim: esta é talvez uma das principais razões para a vitória do darwinismo ainda hoje, embora a evidência cumulativa da ciência seja firmemente contra a teoria. Quanto mais nós temos pesquisado, mais nós temos visto que vida foi criada. Deixa eu me dar um exemplo. Os pássaros são assim o tipo de animais que mais chamam a minha atenção. Primeiro porque eles voam e eu não. Então é algo que chama muito minha atenção.
Eu vejo às vezes lá no prédio onde eu moro, tem umas pombinhas que elas gostam de ficar assim lá no parapeito, e elas ficam ali tão tranquilas. Se eu ficar em pé no parapeito, eu acho que eu caio, só de medo, não é nem de equilíbrio, é de medo. Elas não, ficam ali tranquilas, ficam olhando lá embaixo o povo, ficam gritando para o pessoal lá dos políticos que vão passando, corrupto, corrupto. Então, ficam lá em cima bem tranquilas, assim, sossegadas, sem nada. Eu acho interessante. E de repente elas pulam e vão embora, saem voando, tranquilas, sossegadas. E me impressiona esse sistema todo de como funcionam as aves. Primeiro, não sei quantos vocês já viram aquele ossinho que tem logo aqui atrás, por exemplo, a galinha. Tem aquele ossinho que todo mundo gosta de quebrar, né? Para ver se vai casar com a fulana ou não, se vai dar para comprar o carro ou não. Assim, é quase a caixinha de promessa evangélica, né? Então a gente vai lá e quebra o ossinho para ver, será que Deus vai abençoar desse jeito ou Deus vai abençoar do outro jeito? Então, quebra o ossinho. Aquele ossinho tem uma função muito específica na ave. Quando as aves voam, lembra que para você bater a asa, já que você não tem uma, então você precisa pensar como uma ave, a hora que você desce, tá? Você está fazendo uma certa força para puxar o ar para a ave subir, continuar voando. Mas quando você sobe a asa, aí você tem o peso da asa para levantar. Então para descer é mais fácil, para subir é que é o problema. Esse ossinho que fica aqui atrás, ele funciona como uma mola. Quando a ave desce a asa, a mola fica em compressão. Então a tendência é empurrar a asa de volta para cima. Por isso que você vê de vez em quando os corvos por aí, quando chove, você vê esse povo todo vestido de preto, sentado lá em cima do poste com a asa aberta. Fala, nossa, será que não cansa? Não. Porque a molinha empurra para cima normalmente a asa. Então é tranquilo para ele ficar com a asa aberta. Fica aquele maior tempão lá com a asinha aberta, sem nenhum problema, não dói. Se você ficar com a sua mão estendida assim meia hora, aqui você vai ver o que acontece. Você não consegue. Nós temos exemplo da Bíblia disso, né? Que Moisés tinha que ficar com a mão levantada, ele não conseguia, tinha até um povo lá para segurar a mão do coitado Moisés. Por quê? Nós não temos esse sistema aqui atrás. As aves possuem. Qual seria o processo evolutivo para criar isso? Como isso teria aparecido? É muito bem bolado. É um design inteligente. Então, quando nós olhamos para as aves, nós vemos detalhes impressionantes. Mas nós ao olharmos não apenas para as aves, olhando para a vida. Lembra que eu disse que vida, primeiramente, ela já foi criada completa e complexa. Deixa-me dar um ponto para vocês, não sou eu que falo. A maior parte do pessoal relacionado com biologia molecular e com a parte de citologia, que é o estudo da célula, diz o seguinte: não existe vida simples. Não existe. Deixa-me dar um exemplo. Salmonela. Observem a salmonela ali do lado. Olha que coisa interessante. A salmonela é praticamente uma forma de vida considerada por alguns como simples. Só que a salmonela possui o motor mais complexo que nós conhecemos no planeta. Aquele pequeno motorzinho, ele é tão pequeno que daria para colocar 8 milhões desses motores lado a lado na cabeça de um alfinete. Só para ter uma ideia. Não existe um motor menor do que esse, conhecido. Não existe um motor que tenha o menor número de partes do que esse motor tem. É um motor tão interessante que nós temos estudado com uma certa frequência. Os japoneses já gastaram mais de 20 milhões de dólares estudando esse pequeno motorzinho. Eles estão doidos para fazer um motorzinho igual. Até agora, depois de quase 10 anos de pesquisa, ainda não deu para fazer um nem parecido com isso. Nós temos descoberto algumas características importantes desse motor. Algumas delas é que esse motorzinho ele gira mais ou menos a 100 rotações por minuto. É meio rápido. Ele consegue impulsionar a salmonela, se você colocasse em termos de velocidade hoje, até cerca de 165 km por hora, comparando em termos de tamanho. O problema é que esse motorzinho também tem marcha ré. Ele cuida de todas as suas funções, inclusive de manutenção. Agora, duas perguntas nos são feitas a respeito desse motor. Primeiro, complexidade especificada. Ou seja,
sistemas individuais especificados por seus requisitos funcionais independentes, exibindo um alto grau de complexidade. Dá uma olhadinha no motor. Ele tem toda uma estrutura que a salmonela desenvolve, tem um sistema de eixos, de rotor. Quando ele é desenvolvido dentro da salmonela, ele é feito todo um sistema de sustentação, de pinos, ele é preso. Ele desenvolve uma pequena broca para perfurar a membrana celular, coloca um anel de vedação e daí ele começa a desenvolver o eixo, que é a parte flexível. E olha o sistema interessante. Depois que ele desenvolve o eixo, que é feito todo com sistema pré-moldados, ele começa a desenvolver um sistema que vai produzir os rotores. Ele primeiro coloca e monta o sistema e daí ele vai fazendo os pré-moldados, que são as hélices. E daí ele desenvolve aquilo que nós chamamos de flagelo. O segundo ponto é esse: complexidade irredutível. O que significa isso? Um sistema formado de diversas partes interrelacionadas, na qual a remoção de uma só parte torna a função básica do sistema irrecuperável. Em outras palavras, o motorzinho da salmonela, se uma pecinha estiver faltando, o motor não funciona. E não dá para ter um motor com menos partes do que esse daí. Pergunta: como teria evoluído o motor da salmonela? A pergunta é tão impressionante que o pessoal que trabalha nessa área sabe que ou o motor surgiu de uma única vez pronto ou não tem jeito. Já imaginaram o código genético para fazer um motor pronto? Vocês já viram a especificação para fazer um motor, por exemplo, da GM? Eu não sei quantos aqui já trabalharam na indústria automotiva e já tiveram a oportunidade de ver. Eu vi há pouco tempo atrás um que é para fazer o motor do Beetle, do Fusca novo. É um pequeno calhamaço, aproximadamente quase 25 mil páginas. Com todo o referencial, que tipo de material vai ser usado, tamanho, todos os desenhos, um negócio fantástico a coisa. Imagina o código para fazer um motor desse daí, que é muito, muito mais complexo do que o motor do Volkswagen Beetle. Como funciona? Complexidade especificada e complexidade irredutível. Vida só poderia ter aparecido de forma complexa. Já foi criada dessa forma. Então nós vemos isso, a propósito criacionista, matéria inorgânica e vida complexa, criados simultaneamente. Alguns cientistas que falam que essa questão do criacionismo é algo perfeitamente científico. Dr. Fred Hoyle, Chandra Wickramasinghe, diz o seguinte: de fato, tal teoria é tão óbvia, ficamos imaginando por que não é largamente aceita como autoevidente. As razões são mais psicológicas do que científicas. E é verdade, não falta evidência científica para a gente poder mostrar isso. Dr. Lipson é membro da Sociedade Real na Inglaterra, um homem de muito conhecimento, escrevendo um artigo, um físico observando a evolução. Disse o seguinte: qual a origem da matéria orgânica? Ele diz assim: penso, porém, que devemos ir além disto e admitir que a única explicação aceitável é a criação. Sei que isto é anátema para os naturalistas, assim como é para mim, mas não devemos rejeitar uma teoria que não aprovamos se a evidência experimental a apoia. Mais uma vez, o criacionismo, a base vem da ciência. Olha que interessante. Lei da biogênese: vida gera vida. É uma lei básica do criacionismo. Eu faço uma pergunta: qual é a lei básica para a teoria da evolução? Não vida gerando vida. A lei não existe. A única lei que existe conhecida é que vida gera vida. Proposta criacionista: um criador que é vivo criou formas de vida vivas. Uma segunda lei que é muito interessante é a segunda lei da termodinâmica, é a lei da entropia. A lei da entropia diz que a tendência normal de todos os sistemas, independente de ser aberto ou fechado, a tendência normal de todo sistema é ir do organizado para o simples, do organizado para o desorganizado, do complexo para o simples. Essa é a maneira normal. Não é assim que nós percebemos o mundo ao nosso redor? Claro que é. Você compra um carro novo, com o passar do tempo ele fica velho, não é interessante?
Não é horrível isso? Deveria ser um carro revolucionista. À medida que você usa, ele melhora. Quanto mais você usa, melhor ele fica. Nós não temos nada conhecido que com o passar do tempo automaticamente melhora. As pessoas falam o seguinte: mas isso daí está errado. Veja só, nós seres humanos hoje vivemos muito mais do que nós vivíamos há 100 anos atrás. Olha a longevidade do ser humano. É verdade isso, porque o trabalho que é feito com proteínas e vitaminas que nos são administradas hoje são resultados de um design inteligente e não de uma evolução. Nós aprendemos como usar de uma forma eficiente aquilo que estava faltando. Se tivéssemos deixado por conta própria, estaríamos lá morrendo ainda nos nossos 50 anos de idade, 50 e poucos anos de idade. Ou seja, no meu caso, assim, eu estaria com o pé na cova, literalmente. Uma outra lei que é muito interessante é a lei de Mendel. A lei de Mendel está relacionada com a questão da hereditariedade. Ela diz o seguinte: as unidades hereditárias, chamadas genes, se recombinam em formas diferentes de uma geração para outra. Diferentes combinações são formadas, não novos genes. Essas combinações, controladas por limites, produzem variações dentro de uma mesma espécie. Por exemplo, os cães têm carga genética para produzir cães, mas pode produzir poodle, chihuahua, rottweiler, até pitbull, que é resultado de trabalho em laboratório. Foi criado alguma coisa nova? Não, só foram misturados genes já existentes. Nada novo, apenas mistura do que já existe. Então é importante percebermos. E uma outra lei que é muito importante é a lei relacionada com a teoria da informação, que diz o seguinte: que o elemento básico informação é uma entidade não material, mas mental. Não é uma propriedade da matéria. Tanto é que processos puramente materiais, ou seja, naturais, são fundamentalmente fontes incapazes de gerar informação. Quando nós pensamos em informação, nós estamos pensando em termos de códigos, codificação. O código genético é um exemplo disso. Nós temos dentro de nós mesmos um código. Seria interessante você, no final do ano, vai tirar umas férias lá na praia, ou esse final de semana, né? Final de semana prolongado, segunda-feira você resolve descer lá para o litoral. Então você chega cedinho, porque você quer aproveitar bem o dia. O povo ainda nem acordou, porque todo mundo lá está de ressaca. E o mar também estava de ressaca. Então você chega lá, povo de ressaca, mar de ressaca, você sai andando pela praia, adivinha o que você começa a perceber? Que a praia está suja. Nossa, está cheio de gravetos e algas, tudo misturado ali, uma confusão. Você começa a andar, você fica tão decepcionado, fala: puxa vida, estou esperando uma praia limpinha para a gente andar por aqui, curtir um pouco, e de repente você... olha só isso, e isso é realmente algo fantástico. No meio de tantos gravetos e algas misturados por ali, chega um pedacinho que você para e fala: olha o que o mar formou de ontem para hoje. Os gravetos e as algas estão tão agrupados de forma que formam palavras. E está escrito ali assim, naqueles gravetos e algas: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Fala, esse mar é muito inteligente. É impressionante o que a ressaca produziu de ontem para hoje. É interessante que o mar produziu na língua portuguesa. Por que não escreveu em inglês? Por que não saiu em alemão, russo, turco, japonês? Eu acho que japonês e chinês seria mais fácil. Pelo menos os palitinhos ali seriam mais simples. Isso não é resultado de processo natural. Informação sempre é resultado de atividade mental. Pergunta: código genético seria uma exceção? Se for, é a única conhecida. Todas as outras são resultados de atividade mental. Quando nós pensamos no código genético, a coisa é impressionante. São necessárias 75 proteínas para produzir o DNA. O problema é que essas 75 proteínas somente são produzidas pelo DNA. Sem as proteínas não tem DNA, sem DNA não tem proteínas. Pergunta: o que veio primeiro?
Não foi o ovo ou a galinha. A pergunta é mais sofisticada agora. Vieram as 75 proteínas ou o DNA? Outra coisa que é interessante, todos os filamentos de DNA encontrados no núcleo de uma célula, se pudermos pegar todos eles e juntá-los, você teria um filete fininho, um fiozinho, de aproximadamente 2,10 metros de altura. Só que uma pessoa que tenha mais ou menos 1,75 m e pese por volta de uns 75 quilos, ela tem em média cerca de 100 trilhões de células no seu corpo. Se você pegar o código genético de cada célula, aquele fiozinho, dentro de cada célula, juntar todos os pedacinhos e juntar todos esses fiozinhos, você teria um fiozinho fininho que daria para ir daqui até a Lua 550 mil vezes. Lembrem que a Lua está a 384 mil quilômetros de distância. Tem gente que acha que esse código genético surgiu aleatoriamente, espontaneamente. A impressão é que ele foi criado. E esse código é tão preciso, mas ao mesmo tempo que ele se encontra literalmente zipado. O pessoal da área da computação sabe do que eu estou falando. O sistema de zip ainda não é tão bom para fazer uma compactação dessa. Só para você ter uma ideia, esse fiozinho, ele tem cerca de 2 nanômetros de diâmetro. O que seria isso? Você pega na sua régua 1 milímetro. Pega 1 milímetro ali na régua. Divide em 1000 pedacinhos. Pega um. Esse um pedacinho que você pegou agora, divida em 1000 pedacinhos. Pegue 2. Isso são 2 nanômetros. Essa é a espessura desse fiozinho. Já pensou toda a informação para fazer você, até nos menores detalhes, está num fiozinho de 2 nanômetros de diâmetro por 2,10 metros de altura? É um milagre isso. Só para ter uma ideia, esse sistema de compactação de informação é tão preciso e é tão bom que nós não temos como fazer algo parecido até o presente momento, tá? Que, só para em termos de comparação, se você pegar a menor Bíblia fotografada, ou seja, fotografaram todas as páginas da Bíblia, colocaram lado a lado num microfilme, ou seja, num pedacinho de filme de 3 centímetros por 3 centímetros, tem todas as páginas da Bíblia. Dá para ler, inclusive, tem máquina para ler. Se você usar a capacidade do DNA de compactar informação, nessa mesma área de 3 centímetros por 3 centímetros, em vez de colocarmos todas as páginas de uma Bíblia, você colocaria todas as páginas de 7 trilhões e 700 bilhões de Bíblias. Essa é a capacidade que o DNA tem de compactar informação. Algumas pessoas dizem que isso é resultado de aleatoriedade. Seria mais ou menos assim: quer saber com quem você vai casar? O pessoal novo aqui gosta dessas coisas. Com quem será que eu vou casar? Chega na sua casa hoje à noite, depois da última palestra, antes disso, passa no supermercado, compra aqueles macarrões de letrinha para fazer sopa, tá? Então você vai com um pacotinho de macarrões de letrinha para casa. Chega lá, você faz uma sopa de macarrão de letrinha e ora com imposição de mãos e um copo de água quente em cima da sopa também, tá? Faça isso aí, coloca lá na panela. Daí você pega uma conchada, coloca no seu prato e adivinha o que vai acontecer? É só ler o nome do seu futuro marido, da sua futura esposa. Vai aparecer em letras macarronais, bem fácil de ler ali, quem seria o dito cujo, ou a dita cuja. Imagina eu tentando escrever um livro desse jeito. Ideias para o primeiro capítulo, concha número 1. Texto do primeiro capítulo. Quantas conchadas eu precisaria dar ali para criar o texto? Vocês falam, isso daí é ridículo. Eu concordo plenamente. O texto do DNA é tão preciso que é ridículo pensar que esse texto tenha sido gerado por processos aleatórios. Seria mais ou menos dizer que... Deixa eu dar um exemplo prático. O DNA mais simples conhecido é praticamente o DNA da ameba. Só que tem tanta informação nesse DNA que daria para você pegar a Enciclopédia Britânica, para colocar todo o material do DNA, você precisaria de 1000 enciclopédias britânicas. Só para colocar o código genético. Mas está inteirinho, certinho, tá? Se trocar as letrinhas ali, pronto, dançou. A bactéria não existe. Faça um teste.
pegue uma enciclopédia britânica, tire uma cópia de cada página da enciclopédia britânica. Depois, essa cópia que você fez, recorte cada letrinha dessa página, de todas as páginas, de todos os volumes da enciclopédia britânica. Então você vai ter um cesto, um saco dessa altura assim, cheio de letrinhas recortadas. Um feriado como este de segunda-feira, aqui em São Paulo, que não tiver nem chovendo nem ventando, pegue esse saco, suba até o topo de um prédio e jogue essas letrinhas lá de cima. Não é óbvio que essas letrinhas vão cair lá embaixo, de tal forma organizadas a formar as palavras, os artigos e cada uma das páginas da enciclopédia britânica outra vez? Você não acha que isso é o que aconteceria? Você sabia que isso seria 1/1000? Se isso acontecesse, você jogar lá de cima, formou a enciclopédia britânica inteirinha de novo. Isso seria 1/1000 da possibilidade do DNA de uma ameba ter surgido por conta própria. Eu lhes pergunto, existe uma teoria que exige muita fé. Eu lhes garanto que não é o criacionismo. Basta examinar as evidências. É por isso que eu deixei de ser evolucionista, passei para o criacionismo por questões científicas. Apenas uma questão de ciências. Mas quando nós pensamos em termos do DNA, toda a parte de formulação de código genético, sempre, código é resultado de atividade mental. Volto à pergunta, seria o DNA uma exceção? É um código. Pensemos na célula. Se nós pudéssemos pegar uma célula e expandi-la 1 bilhão de vezes, nós teríamos uma fábrica de 24 quilômetros de diâmetro, totalmente automatizada, sem necessidade de gerenciamento, manutenção ou até mesmo de supervisão. Não essa fábrica teria as máquinas, robôs, literalmente nós não temos tecnologia para fazer máquina desse jeito ainda, tá? Ela realizaria todos os tipos de funções conhecidas pelo ser humano. O mais interessante é que essa fábrica seria capaz de se reproduzir numa outra exatamente igual em questão de horas. Já imaginou que legal você está passando um dia ali perto de São Bernardo do Campo, onde tinha a antiga Volkswagen, está lá a Volkswagen. No outro dia você passa, tem uma outra Volkswagen do lado da Volkswagen antiga. Você fala, nossa, mas como é que eles fizeram isso tão rápido? Uma célula praticamente faz isso. É interessante porque o Dr. Michael Denton, mais uma vez um biólogo molecular, disse o seguinte: a complexidade da mais simples célula conhecida é tão grande que é impossível aceitar que tal objeto possa ter sido colocado junto, rapidamente, por algum tipo fantástico, altamente improvável de evento. Tal fenômeno seria indistinguível de um milagre. Olha o painel da usina hidroelétrica de Itaipu. Resultado, explosão de uma loja da Santa Efigênia, é óbvio. Alguém tem dúvida? A complexidade demonstra que a explosão de uma loja, mesmo tendo todos os componentes para fazer painel, não produziria um painel. E quando você compara um painel desse com uma célula, é uma vergonha a complexidade desse painel. Tá? Pois bem, vida teria surgido? Espontaneamente não. A complexidade e o código genético demonstram a necessidade dela ter sido criada. Processos aleatórios para produzir algo desse tipo, com esse nível de complexidade, exige uma fé gigantesca. Então vejamos a questão da biodiversidade. Variedade dos grupos e variedade dentro dos grupos. Proposta da teoria da evolução, um único tipo básico produzindo a variedade. Proposta criacionista, vários tipos básicos criados, produzindo a variedade que temos hoje. A pergunta que nós temos é: evolução ou variação e adaptação limitada? Porque tudo o que acontece é evolução. Não sei o que tem lá, evolução. Não sei mesmo o que tem evolução. Não tem nada, evolução. Está desaparecendo o dente do siso, evolução. Está aparecendo o dente do siso, evolução. Devemos comer ovo, evolução. Não devemos comer ovo, evolução. A evolução parece ser responsável por tudo. Não. Nós precisamos entender o que é evolução e o que são outros processos.
Por exemplo, processos de variação e adaptação limitada são conhecidos. Eles não são processos evolutivos, eles são processos científicos. Nós não podemos chamá-los de evolução. Vou dar alguns exemplos. Quando nós pensamos em termos de grupos de animais, nós temos a chamada taxonomia. Ali você tem a divisão entre reino animal e reino vegetal. Um exemplo aí do urso das cavernas, o Ursus spelaeus. Você tem toda a classificação dele dentro da taxonomia. Os criacionistas também têm uma classificação diferente da classificação proposta pelos evolucionistas. Essa classificação proposta pelos evolucionistas apresenta um conceito de uma origem comum. Ou seja, o reino é animal, depois vem a divisão, eumetozoa, filo, cordato e tudo mais. Ou seja, a similaridade morfológica existente entre as formas de vida é o que determina se eles são ou se estão relacionados, se fazem parte daquele grupo ou não. A proposta criacionista é diferente. A questão é de relacionamento genético. A proposta é a baraminologia. Então a classificação seria algo mais ou menos como? Você teria grupos. Você teria, por exemplo, criação de cães. Isso seria um baramim. Variação desse baramim, você teria raças de cães. Mas cães sempre foram cães. Anfíbios sempre foram anfíbios. E peixes sempre foram peixes. Assim por diante. Um exemplo típico. Cruzamento de um cavalo com uma zebra produz o zebroide. O zebroide é um ser estéril. Os três, dentro da classificação criacionista, seria um baramim. Os três animais pertencentes ao mesmo grupo. Um exemplo prático para a gente ter uma ideia de comparação: na baraminologia e na taxonomia, os ursidos, por exemplo, fariam partes de um mesmo grupo. No caso, a taxonomia chamaria de família e os criacionistas chamariam de baramim. Só que nós não temos as outras classificações. Não há necessidade. Um exemplo disso, qual dos dois grupos tem o melhor trabalho? Dr. Austin Clarke, que é evolucionista, escrevendo no Quarterly Review of Biology, ele escreveu um artigo, Animal Evolution. Ele disse o seguinte: no que diz respeito aos grupos de animais, os criacionistas parecem ter o melhor argumento. A questão genética, interrelacionamento genético. Olha essa peça rara, o ornitorrinco. É um animal que tem pelos, tem bico, ele é mamífero, bota ovos, tem membrana entre os dedos, tem um único orifício sob a cauda usado para todas as suas funções. Ele come minhoca, peixe, insetos. Quando ele está dentro d'água, ele consegue sentir corrente alternada e contínua. E o macho possui uma espora com um dos melhores venenos disponíveis no mercado hoje em dia. Qual seria o antepassado do ornitorrinco? Talvez esse seja o elo perdido, porque tem de tudo um pouco. Tem coisa de mamífero, porque ele é mamífero, ele bota ovos, está relacionado com as aves e com os pássaros, com os répteis. Tem pelo, ou seja, o que você quiser tem. Tem coisa de inseto, tem coisa de... pegar no jeitão da coisa. Como classificá-lo? Qual seria o antepassado dele? Um aluno uma vez disse o seguinte: esse daí foi o quebra-cabeça que o Criador fez para que ninguém tivesse dúvida que tudo foi criado. Porque ele tem de tudo um pouco. Viemos de uma origem comum, tivemos um ancestral comum. Essa foi a imagem que por muito tempo permaneceu nos livros de ciência e ainda permanece. São desenhos feitos há mais de 100 anos atrás por Ernest Haeckel. Olha que interessante. Embriões vertebrados. Aqui são os mesmos embriões na sua forma menos desenvolvida. Não são muito parecidos? Daí a evolução pegou a ideia de que todos nós tivemos um ancestral comum. Você fala, mas o que os criacionistas têm a dizer a respeito disso? Que os evolucionistas estão errados.
Isso é um desenho. Isso é uma foto usando escaneamento ou microscopia de varredura. Parecidos? Com o quê? Olha o desenho feito. Isso continua no seu livro de ciências. Isso aqui foi publicado em 1998. Revista Science. Ancestral comum? De jeito nenhum. Não existe similaridade. Aquilo que foi por muitos anos prova, mostrou-se ser uma prova falsa. Nível molecular. Trabalho feito comparando DNA e RNA de organismos diferentes. Conclusão: não existe nenhum traço de evidência a nível molecular para a tradicional sequência apresentada pela evolução: vida marinha primitiva, peixe, anfíbio, réptil, mamífero. Cada categoria de organismos parece ser quase que igualmente isolada. É o que os criacionistas têm dito o tempo todo. Similaridades. Isso é uma coisa muito interessante, porque a teoria da evolução usa muito isso. Qual teria sido o nosso antepassado? Comparando-se o citocromo C de 47 formas de vida, observou-se que o citocromo C mais parecido com o da cobra cascavel é o do ser humano. Daí a razão da sogra. Todo mundo sabe como é que funciona. Tem uma evidência científica. Eu só brinco agora porque minha sogra já é falecida. Eu não falaria isso se ela estivesse viva ainda. Viemos das cobras? O citocromo C nosso é praticamente idêntico ao das cobras. Para os palmeirenses, olha o meu porco ali, ele está evoluindo. O coração mais parecido com o do ser humano é o coração do porco. Portanto, os nossos antepassados foram uma porcaria. Você quer comparar o que para dizer de onde que nós viemos? Se você pegar o material genético mais parecido com o do ser humano não é o dos chimpanzés e gorilas. O material genético mais parecido com o do ser humano é o dos ratos. Estou vendo que tem muita mulher aí que falou assim: agora eu já sei a origem do meu marido. Aquele cara lá que faz uma bagunça na casa. É um rato, coitado. Qual a origem do ser humano? Ele foi criado ser humano. Ele sempre foi ser humano. Existem similaridades? Existem, mas são similaridades. Um tipo básico, ele pode criar formas diferentes, mas sempre relacionados ao tipo básico. Por exemplo, o cravo, sanícula, praticamente o tipo dele é G1. Ele pode produzir vários tipos diferentes, que tem o cravo urbano, tem o rivale, que é praticamente rio, montanha, são cravos diferentes, mas todos eles vieram de um mesmo ancestral comum. Cravo sempre foi cravo. Ele tem material genético para produzir cravos. Material genético para produzir uma grande variedade? Não, um número limitado. Isso é o que nós temos visto. Os bicos dos tentilhões estudados por Darwin. O meio modificou o bico? Não. O meio só selecionou das possibilidades existentes de bicos que os tentilhões poderiam ter, devido à sua carga genética. Tipos básicos completos. Temos estudado bactérias. Por exemplo, nós pegamos formas de vidas, colocamos um agente inibidor e procuramos ver quais são as que resistem. Quando você percebe que existe resistência, normalmente isso era colocado pela teoria da evolução como adquiriu resistência. Hoje nós sabemos que as que permanecem são as que já tinham a resistência. Exemplo disso, a penicilina, o DDT, e um exemplo mais recente, que são mulheres de várias tribos na África, que nunca foram expostas ao vírus da AIDS, mas possuem o quê? Um sistema imunológico contra a AIDS. Como seria possível? Elas nunca foram expostas à AIDS, mas já têm o sistema imunológico para isso. Outra questão que é muito interessante, pergunta: quais seriam os mecanismos atuadores e reguladores? Ou seja, para produzir essa variedade. Vejamos.
dois mecanismos que são colocados pela ciência. Um deles, microevolução, é aceito por criacionistas e evolucionistas, mas o segundo, macroevolução, é aceito apenas pelos evolucionistas. Microevolução implica na variação das características já existentes. Por exemplo, o réptil. O réptil tem rabo. Então pode nascer um grupo de répteis com um rabo menor, um outro com um rabo maior, alguns com uma pata um pouco mais longa do que outros, cor da pele diferente, coisas desse jeito. Isso é microevolução. Macroevolução implica num aprimoramento genético. Em outras palavras, nós deveríamos encontrar coisas desse tipo por aí. Não existe nem no registro fóssil. Para ser bem claro, isso é o que deveríamos estar vendo. Ou seja, microevolução e macroevolução. Dá para perceber que o povo de cima e o povo de baixo tem uma certa similaridade. Você pode dizer que o de cima está evoluindo no de baixo, ou de baixo evoluindo para o de cima. Mas você escolhe qual a direção. O que nós queremos dizer com isso? Que microevolução mais tempo nunca foi igual a macroevolução. Pequenas variações não produzem uma grande variação, produzem apenas pequenas variações. Por quê? O número de pequenas variações é limitado. Muitas vezes a aparência é apenas mera coincidência. Essa foi a frase na biologia que praticamente quase que detonou meu posicionamento evolucionista há uns 20 anos atrás. Estava numa universidade, tendo aula de biologia, e meu professor coloca essa frase na lousa. Uma vantagem seletiva só ocorre num estado de desenvolvimento completo. Fases intermediárias incompletas não têm biologicamente nenhum valor, sendo eliminadas pela atuação da seleção estabilizadora. O que isso quer dizer? Antes de uma boa pata se transformar numa boa asa, essa boa pata teria se tornado ou numa asa ruim ou numa pata ruim, porque não seria nenhum nem outro. Sendo esse o caso, ela seria eliminada pela atuação da seleção estabilizadora. Em outras palavras, pela evolução, a evolução jamais iria acontecer. Porque para que uma pata se tornasse uma boa asa, haveria um momento em que essa boa pata não seria, como já disse, nem uma boa asa, nem uma boa pata. Influências do meio ambiente, esse é o transformismo de Lamarck. Mudança nas circunstâncias, mudança dos costumes, mudança nos atos, mudança nos órgãos. A girafa, segundo o que se dizia, tinha um pescoço pequeno. Agora a girafa tem um pescoço grande, se bem que não tem nenhum fóssil de girafa com pescoço pequeno. Todos os fósseis encontrados com girafas são fósseis de girafas com pescoço grande. Mas acredita-se que girafa no passado tinha um pescoço pequeno. Por que ela tem um pescoço grande? Porque a comida aqui embaixo foi acabando, ela precisava fazer o quê? Esticar o pescoço para pegar a comida lá em cima. E ela foi fazendo isso tantas vezes que essa característica foi passando para os filhos. Daí nasceram filhotes de girafa com pescoços gigantescos. As perguntas que são feitas é: por que coelho, cavalo, outros animais também não tem um baita de um pescoção? Que deveriam ter, né? Imagina só, se a girafa precisa de todo esse pescoço para pegar a comida lá em cima, imagina um coelhinho. Os coelhos teriam entrado em extinção e desaparecido. O pessoal diz: não, mas isso aconteceu apenas onde tinham girafas. Só onde tinha girafa. Só. E a pergunta que nós fazemos é: pela própria teoria da evolução, a girafa nunca arrumou algo que é um problema sério para ela. Olha o tamanho da perna da girafa. As girafas, ao beberem água, elas precisam afastar muito as suas pernas, suas patas, para poder alcançar a água lá embaixo. Essa é a posição mais vulnerável da girafa. Geralmente é quando ela é atacada. Por que a pata da girafa também não encolheu? Então nós deveríamos ter girafas com patas pequenas e pescoços extremamente compridos. Porque daí você tem um animal perfeitamente, digamos assim, apropriado para viver dentro do contexto. Porque isso nunca aconteceu. Se isso tivesse acontecido, imagina só quantos hipopótamos nós não teríamos desse jeitão por aí também. Olha o tamanho do hipopótamo, olha o pescoção do rapaz. Mas isso não existe. Seleção natural existe? Claro que sim. E o que ela faz? Dentre muitos, ela seleciona alguns. Ou seja, diante de uma grande variedade, apenas alguns permanecem. O problema é que quando isso acontece, existe uma perda de material genético. Nós temos trabalhado muito com isso. Por exemplo, aí você tem um coelhinho muito simpático da ilha de Porto Santo.
A ilha de Porto Santo foi colonizada pelos portugueses aproximadamente uns 500 anos atrás. Os portugueses levavam o quê? Coelhos como fonte de alimentação. Nessa ilha de Porto Santo, portanto, só haviam coelhos domésticos quando os portugueses a colonizaram. Hoje existem coelhos domésticos e selvagens. Qual a origem dos coelhos selvagens? Os domésticos. Só que eles, ao se cruzarem, não produzem mais nada. Ou seja, não nasce nada do cruzamento. O que aconteceu? Então esses coelhos são uma nova espécie? Não, é uma variação daquilo que já se conhecia. Que tipo de variação é essa? É uma variação com perda de material genético. Os coelhos selvagens têm menos material genético do que os domésticos. Porque as pessoas falam das limitações, das variações. Nós temos estudado em plantas. Você pega, por exemplo, a hortênsia, é uma planta muito interessante, dependendo da cor dela, da flor, está relacionado com o solo, se o solo é ácido ou não. O pessoal que trabalha com aquele papelzinho do litmus lá para a gente medir a acidez e tudo mais lá na escola, a hortênsia faz isso normalmente. Muito legal esse trabalho. Plantas que conseguem sobreviver no solo normal, sobrevivem no solo normal, e algumas delas conseguem sobreviver num solo anormal, um solo que nós chamamos tóxico. Como seria possível? Quando você estuda o material genético dessas que sobreviveram num solo tóxico, não é que elas desenvolveram material genético, muito pelo contrário, elas já possuíam o material genético. Elas se desfizeram de outros que não permitiriam que ela ali sobrevivesse. Mutações. Mutações melhoram? Pelo tudo que nós sabemos até hoje, elas pioram. Um exemplo que eu tenho mencionado a respeito disso é da anemia falciforme. Porque tem um exemplo que tem sido muito citado pelos evolucionistas. Quem tem anemia falciforme não pega febre amarela. É verdade. Você só morre de outras 999 doenças que a maior parte das pessoas não morreria. Uma vantagem? Não, nunca foi. Mutações são alterações indesejáveis, tanto no reino animal quanto no reino vegetal. Um pé de ervilha com muitas folhas é mutante. Ele praticamente não produz ervilhas. Um pé de ervilha com poucas flores também é mutante. Ele também não produz ervilhas. Tem uma quantidade média de folhas por pé de ervilha, incluindo o tamanho da folha, que é o tamanho normal. Qualquer um dos lados, ele se torna uma variação mutante, que não produz ervilha como o normal. Só para terminarmos, recombinação genética. Esse é aquele ponto que dentro do criacionismo nós temos tratado e mencionado. Existe a possibilidade de recombinar material geneticamente? Claro que sim. Pega, por exemplo, você é uma grande recombinação genética. Se você observar na sua família, dá uma olhadinha no seu pai e na sua mãe. Talvez o seu dedão seja parecido com o dedão do seu pai. O formato do seu pé é parecido com o formato do pé da sua mãe. A cor dos seus olhos talvez seja a cor dos olhos do seu avô ou da sua avó. A cor do cabelo, coisa assim. Tudo isso é material que foi recombinado geneticamente. E você possui essas qualidades. Então, recombinação genética é algo muito interessante. Daí a pergunta que é feita é a seguinte: mas se foram criados tipos básicos, então os criacionistas propõem que todos os seres humanos vieram de uma única e mesma mulher. É um tipo básico. Ou seja, um casal básico. Seria possível de um casal básico termos toda essa variedade de seres humanos? A resposta é sim. Vamos pesquisar na genética. Vamos ver o que a genética tem a dizer. Foi feito um estudo praticamente no ano de 1987 pela Universidade da Califórnia, o pessoal da Universidade de Berkeley. Pesquisadora, doutora Rebecca Ellicott. Ela fez um trabalho muito interessante. DNA mitocondrial.
O DNA mitocondrial, ele é repassado de uma geração para outra através da parte feminina. Por exemplo, eu tenho DNA mitocondrial, minha mãe me deu. As minhas filhas têm DNA mitocondrial, a minha esposa deu dela para elas. Minha esposa pegou da mãe dela, e a mãe dela, da mãe dela, e a mãe dela, da mãe dela, e a mãe dela, da mãe dela, não Mandela, é a mãe dela, até chegar lá atrás. Lá no finalzinho, o pessoal viajou na maionese. Tinha gente preocupado com a África aí. Eu sei onde é que vocês estavam querendo chegar. É a mãe dela. Veja que coisa interessante. Ela pegou o estudo que já havia sido feito do DNA mitocondrial de 147 pessoas. E ela comparou esse material genético, DNA mitocondrial. A conclusão é que essas 147 pessoas, que são pessoas que não tinham nenhum grau de parentesco entre si, dos 5 continentes do planeta e de algumas ilhas isoladas também. Todas essas pessoas têm um DNA mitocondrial tão idêntico que só poderiam ter vindo de um mesmo ancestral comum, chamado Eva mitocondrial. Não é interessante o nome que deram para o estudo? O pessoal reclama da Bíblia, mas sempre vão para a Bíblia, para uns nomes que são básicos. Publicação: revista Nature, volume 325, 1º de janeiro de 1987, páginas 31 a 36. É possível provar cientificamente que todos nós viemos de uma única e mesma mulher? A resposta é sim. Foi baseado em algum pressuposto religioso isso? Não. Tem implicações religiosas? Sim. É por isso que às vezes o criacionismo o pessoal briga tanto. Ah, mas se todos nós viemos de uma única e mesma mulher, então a Bíblia está certa. E vai que ela esteja certa, hein? Já imaginou, se ela estiver certo, céu e inferno não são histórias da carochinha, existem de verdade. Se ela estiver certa, já imaginou, a gente vai ter que prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos e pensamos, segundo o padrão de Deus, não meu. Estou roubado. Mas se ela estiver certa também, ela me oferece uma possibilidade de me livrar dessa condenação. Tem implicações religiosas? A ciência? Claro que sim. Então, só para vocês pensarem um pouquinho. Alguns pesquisadores quiseram saber quando teria vindo a Eva mitocondrial, quando ela teria surgido. Um estudo usando uma metodologia, colocou a da doutora Ann Gibbons, colocou como aproximadamente 100 mil anos atrás. Só que a maneira que ela usou é altamente questionável para a datação. Um outro grupo que trabalhou pesquisando, que é o do Siegfried Schreier, na Alemanha, trabalhando com um outro sistema que é preciso, a conclusão é que a Eva mitocondrial deveria ter existido entre 6.000 e 6.500 anos atrás. Isso foi feito, um estudo baseado na quantidade de mutações que o DNA, de variações que o DNA mitocondrial apresentava, e o tempo para que essas variações se estabilizassem. Baseado em alguma coisa religiosa? Não. Com implicações religiosas? Sim. Essa é a questão do criacionismo. Deixa eu me abrir para algumas perguntas rapidamente aí. Depois a gente vai estudar um pouquinho sobre os fósseis, ver como é que funciona toda essa bicharada morta. Seres humanos, animais e plantas também. Então, algumas perguntas sobre a área da biologia. Vida foi criada completa, complexa, diversificada, simultaneamente, com uma capacidade de adaptação limitada. Isso é o que nós temos visto. É só procurar nas áreas de ciências. Muito bem, parece que o pessoal está bem de vida hoje, não estão querendo fazer pergunta nenhuma. Então vou começar perguntando para o pessoal lá de trás. Muito bem, tem um ali que levantou as mãos. Se é a gentileza. Som. Eu queria fazer uma pergunta sobre a questão das mutações. A gente sabe, por exemplo, que nos vírus, por exemplo, o vírus da gripe, que está comigo agora, ele sofre sempre mutações. Essas mutações são variações ou são mutações no sentido... Tá. O problema dos vírus, esse é um problema sério. Primeiro, vírus
forma de vida ou não? Não. E a gente vai abrir para discussão aqui, porque tem grupos que defendem que tem grupos que defendem que não. Tem os dois lados defendendo. Mas tem um grupo de criacionistas que tem trabalhado em cima disso, e uma das propostas é que vírus são bactérias deterioradas. É material de bactéria isso. Tá? Essa é uma proposta que tem um grupo de criacionistas na área de microbiologia, o pessoal tem trabalhado sério em cima disso. Agora, o vírus, ele tem essa capacidade de mudar? Tem, porque ele tem um RNA todo maluco lá, que você pode plugar quase o que você quiser ali. O código genético dele é um código que nós chamamos de open source, código aberto. Pode sofrer variações totalmente malucas? Pode, por quê? Porque não é um código estruturado. Pelo fato dele não ser estruturado, pessoal que trabalha na área de computação, tá, conhece um pouquinho. Vocês já ouviram a palavra algoritmo? Algoritmo é um pedaço do programa, não é o programa. O vírus seria praticamente um algoritmo. Você pode plugá-lo onde você quiser e daí você começa a mudar a sua estrutura. Essa é a ideia por trás dos vírus. Okay? Muito bem, acho que o pessoal está aí contente com o Tico e o Teco, tudo resolvido já em termos de como surgiu a vida. Fazer um pequeno intervalinho, são 5h25, só para você dar uma levantada rápida, descansar. 10 minutinhos eu estou começando de novo. Então 5:25, estou começando. Por volta das 6h15, 6h20 estaremos terminando. Ok?